Como vocês perceberam, não dá para agora a gente olhar com preconceito em relação à Idade Média. Não dá simplesmente para falar que foi uma longa noite de 1000 anos, como se a obscuridade, né, essa concentração de toda a cultura na mão da igreja prejudicasse, né, o desenvolvimento da política, da economia, da sociedade e da cultura. Chegamos agora para falar sobre a Baixa Idade Média, o período final, né, que os historiadores classificam como Idade Média, esse período de profundas transformações que vai dar origem ao mundo capitalista. E olha, para te falar dessa origem do capitalismo, a primeira coisa importante para a gente estudar, o primeiro grande marco histórico, são as cruzadas religiosas. Tenho certeza que você já estudou em algum momento da sua vida. Mas quando a gente olha para as cruzadas, a gente geralmente relaciona somente com o contexto religioso. Mas, se você se aprofundar um pouco mais, né, estudar com mais paciência, você vai perceber que foi a partir do movimento das cruzadas que nós tivemos todas as mudanças que vai levar o mundo da Europa ao contexto do capitalismo. Então, vou falar um pouquinho para vocês das cruzadas. E para quem já estudou sabe que, ao todo, nós tivemos 10 movimentos. E lógico que, né, todos eles organizados, né, liderados pela Igreja Católica, mas foram movimentos militares, movimentos onde os cristãos se uniram para tomar lugares considerados sagrados, como Jerusalém, que estava sob domínio muçulmano. É assim que é definido as cruzadas, né? Um movimento militar encabeçado pela Igreja Católica que tinha como objetivo recuperar lugares tanto sagrados onde viveu Jesus, que todo esse misticismo, né, toda a origem da igreja que estava sob domínio muçulmano. E é por isso que é importante a gente estudar a civilização muçulmana, entender muito bem, né, o contexto do nascimento e da evolução dessa civilização. Mas vamos lá então, vamos olhar para a Europa e vamos pensar no ano de 1095, um ano muito simbólico. Foi um ano onde a alta cúpula da igreja se reuniu numa cidade francesa chamada Clermont-Ferrand. E lá aconteceu um grande concílio, uma reunião com os grandes líderes da igreja. E no centro, né, de toda essa cúpula, né, esses altos cargos da igreja, estava lá o Papa Urbano II. E ele estava fazendo um discurso muito bonito, né, que vocês estão vendo aí na imagem da esquerda, fazendo um convite para toda a cristandade, todos os europeus, todo mundo ocidental se unir para resgatar Jerusalém, que estava sendo, né, dominado pelos muçulmanos. Veja, então estamos falando que as cruzadas foi justamente, né, uma guerra religiosa. Nós temos agora um mundo dividido nessas duas grandes religiões monoteístas. Existem outras, tantas outras, mas nesse momento da história nós vemos um choque muito grande entre cristãos e muçulmanos. E veja que essa história começa um pouco aqui, um pouco antes também, né? Mas até hoje nós temos, de certa forma, esses conflitos de tempos em tempos, né, que divide o mundo cristão e muçulmano. Mas, gente, você está vendo a primeira imagem, né, o Concílio de Clermont, essa reunião liderada pelo Papa Urbano II, convocando todo mundo para as cruzadas, e do outro lado você está vendo o mesmo Papa Urbano II ali já falando para as pessoas, né, para os populares, né, e você já está vendo uma transformação na sociedade. Antigamente, né, no feudalismo, a gente estudou clero, nobreza e servos. Agora a gente já vê também algumas transformações na própria sociedade que eu vou trabalhar, né, um pouco melhor com vocês. Mas vamos lá, gente. Primeira coisa importante para a gente estudar, e sempre cai em algumas questões tanto do Enem como de vestibulares, né, um trecho, né, desse anúncio do Papa Urbano II, convocando todas as pessoas para as cruzadas. Eu vou ler esse trecho junto com vocês, porque daí a gente vai tirar várias análises e vamos entender melhor o contexto da Europa, né, a partir do século XI, esse período de grandes transformações que vão dar origem ao capitalismo. Então vamos lá. Trechos do pronunciamento do Papa Urbano II. Dos confins de Jerusalém e da cidade de Constantinopla, graves notícias, repetidas vezes, chegaram aos nossos ouvidos. Uma raça oriunda do reino dos persas, uma raça maldita, uma raça totalmente alheia a Deus, olha isso, hein? Invadiu com violência as terras dos cristãos e a despovoou pela pilhagem e pelo fogo. Levaram para sua própria terra parte dos cativos e outra parte deles mataram com torturas cruéis. Das igrejas de Deus destruíram umas e ocuparam outras para as práticas da sua religião. Que os ódios desapareçam entre vós,
que terminem vossas brigas, que cessem as guerras e adormeçam as desavenças e controvérsias. Entrai no caminho que leva ao santo sepulcro, arrancai daquela terra a raça malvada para que fique em vosso poder. É a terra na qual, disse a Escritura, escorre leite e mel. Jerusalém é o centro do mundo. Sua terra é mais fértil do que todas as outras. Quando um ataque for lançado sobre o inimigo, que um só grito seja dado pelos soldados de Deus. Deus o quer, Deus o quer. Gente, olha, até me arrepia esse discurso do Papa Urbano II convocando o Ocidente, né, contra os muçulmanos que estavam dominando Jerusalém, Nazaré, outras cidades importantes que depois eu vou mostrar para vocês. E esse discurso, ele deu origem ao movimento das cruzadas, o movimento militar. Várias ordens religiosas vão surgir nesse momento, né? Companhia de Jesus, a gente vai ter também, né, a ordem, né, dos cavaleiros templários, dos hospitalários. Tenho certeza que vocês já ouviram todas essas ordens. São ordens religiosas ligadas à Igreja Católica que vão se armar como um exército e vão se unir, né, com uma única causa: derrotar os muçulmanos, tomar o que de outrora era parte da própria Igreja Católica, né? A origem do cristianismo, as cidades tão importantes onde foi, né, as cidades que acolheu Jesus. Ou seja, Jerusalém, o umbigo do mundo, como vocês estão vendo aqui. E aí, eu chamo a atenção de vocês para um trecho muito importante para você entender o contexto da Europa. Né, o segundo parágrafo, eu só vou voltar nele para você entender. Estamos falando de profundas mudanças sociais. E olha o que ele diz, ó, que os ódios desapareçam entre vós, que terminem vossas brigas, que cessem as guerras e adormeçam as desavenças e controvérsias. Para quem que o Papa está falando? Para os próprios cristãos. Fala assim, olha, para de brigar entre vós. Nós temos um inimigo em comum. O inimigo é aquele que odeia Deus. Né? Então eles estão trazendo essa figura do inimigo. Para eles, Maomé é a besta do Apocalipse. Então existe tanto um fanatismo, né? Um misticismo religioso que tomam parte do Ocidente e todos eles agora vão se armar, vão se munir para, né, destruir os muçulmanos e tomar Jerusalém. Será que isso vai dar certo? Vamos notar. Bom, o que eu estou mostrando para vocês aqui, gente? É a rota, né, de todas essas viagens que foram feitas pelos cruzados, pelos europeus contra os muçulmanos. Queria que vocês notassem ali no canto inferior direito, você está vendo algumas cidades importantes para a Igreja Católica. Cidades importantes para o cristianismo. Ó. Nazaré, Jafá, Jerusalém e Belém. Entre essas, Jerusalém é a principal. Então você vai ver que várias dessas rotas vão sair da Europa e vão até essas cidades consideradas sagradas pela Igreja. Por parte desse misticismo, dizem muitos historiadores e também pessoas que são especuladores dessas histórias, falam que a Ordem dos Templários, né, fundada, né, por Hugues de Payens e também por Jacques de Molay, eles tinham algo além. Eles queriam sim conquistar Jerusalém, mas por conta de algumas relíquias muito importantes para a igreja, né, e também para essa ordem, a Ordem dos Templários. Vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, sobre a Arca da Aliança, né? Quem conhece um pouquinho da história de Salomão, né, lembra um pouquinho dessa arca. Né? Quem conhece um pouquinho da religião também lembra aí do cálice de Jesus, onde ele, né, fez lá a Santa Ceia. Né? Também, né, acreditam que Jesus, quando ele morreu, ele foi adornado ali por uma manta, que eles chamam de sagrado sudário. Todas essas relíquias tão importantes, gente, que remontam à história de Salomão, né, a história do próprio Jesus, né, nós temos aí uma importância, né, para esses soldados de Cristo, em especial os cavaleiros templários que vão querer, né, entrar nessas guerras violentas contra os muçulmanos, mas principalmente, né, para dominar essas relíquias religiosas. De certa forma, teriam controle da religião em suas mãos. Então, várias ordens de cavaleiros, vários nobres vão se unir, e aí, como você está vendo no canto superior direito, você está vendo várias rotas das cruzadas. 8 cruzadas oficiais aconteceram e 2 extraoficiais. Mas o que é mais importante, eu vou falar para vocês aqui hoje, é a primeira e a quarta cruzada. A primeira cruzada, por que eu falo dela? Aconteceu de 1096 a 1099. Porque se você notar, essa é a cruzada que mais trouxe resultado.
Os nobres, e é por isso que ela é chamada assim, né, a Cruzada dos Nobres, a primeira cruzada, nobres de várias regiões da Europa se uniram, né, buscaram esse aparato militar, né, com a ajuda de ordens religiosas também, partiram para Jerusalém. E essa primeira cruzada foi a única que teve o resultado estimado, esperado. Eles conseguiram resgatar Jerusalém, dominaram os muçulmanos, tomaram essa cidade. Muitos dizem que os templários conseguiram encontrar um pouco dessas relíquias. Eles estão fazendo pilhagem, estão tomando essa região, estamos falando de guerra, gente, de confrontos, de duas religiões disputando esses lugares sagrados, que até então eram dominados por todos os muçulmanos, que não só Jerusalém, mas todo o Oriente Médio, vocês viram comigo na aula passada, né? Todo o norte e nordeste africano e até parte da Península Ibérica, ou seja, entraram até na Europa. Todas essas conquistas territoriais faziam com que os muçulmanos tivessem o controle do Mediterrâneo. Não acontecia nessa época nem transações comerciais. Nesse momento, se você reparar bem, a primeira, a segunda, a terceira cruzada foram cruzadas que aconteceram via terrestre. Se você olhar aí as trilhas, você vai ver que elas saíram da Europa e foi por soldados de infantaria que foram marchando, né? Alguns com cavalos também, lógico, né? Mas eles não foram pelo mar, foram rotas terrestres. É importante você imaginar isso, você vai entender por quê. Porque até a terceira cruzada, quem dominava o Mediterrâneo, a navegação ali, eram os muçulmanos também. Então veja, não é só derrotar os muçulmanos por conta de Jerusalém. A derrota dos muçulmanos significa também um controle maior do comércio. Depois a gente vai analisar isso mais com calma. Mas vamos lá. Voltando à primeira cruzada, de 1096 a 1099, organizada pelos nobres da Europa, eles conseguiram tomar Jerusalém. E aí eles começaram a estruturar Jerusalém à sua maneira. Então, toda a estrutura política, econômica, social, de acordo com o que eles viviam, né, em partes, né, nos seus lugares de origem. Muitas terras foram tomadas, né, muitas riquezas foram conquistadas, né, então tá lá. Mas, gente, logo depois de 1099, os muçulmanos vão se reorganizar. E aí existe um sultão nesse momento chamado Saladino. Vale a pena você acompanhar, né, tem um filme que saiu sobre isso, né, Os Cruzados, né, as Cruzadas. É importante você assistir para entender melhor esse capítulo da história. Os muçulmanos eles conseguiram dominar novamente Jerusalém e tirar os cruzados dali. Ou seja, a primeira cruzada foi a única que teve sucesso na sua investida, né? Tomaram Jerusalém, mas logo depois os muçulmanos foram, se organizaram e tomaram de novo. E ficou essa briga. E por isso que aconteceram várias cruzadas. Só a primeira, né, que a gente teve aí um resultado positivo para a cristandade, para os ocidentais. Agora vamos lá. A primeira cruzada é importante, mas mais importante ainda é a quarta cruzada. Quero que vocês olhem ali. Quarta cruzada, né, tem os tracinhos ali, está pontilhado, né, na cor roxa. É a famosa Cruzada dos Comerciantes, de 1202 a 1204. E eu queria que vocês olhassem para o mapa, tentando achar essa rota aí da Quarta Cruzada. Né? Eu vou tentar passar o mouse para você ver. Tá aqui, ó. Tá vendo que ela já acontece pelo mar? Você consegue ver isso? Pelo Mediterrâneo? Tá aqui, ó. Os pontilhadinhos que vocês estão vendo aqui. Olha essa Quarta Cruzada que estranha. Foi a única que não foi para Jerusalém. Cadê a rota? Dos cruzados de Veneza, de Gênova, das cidades italianas, né, até Jerusalém. Por que eles pararam no meio do caminho? Por que eles foram para Constantinopla? Gente, a quarta cruzada é a cruzada dos comerciantes, organizada por um duque chamado Dandolo, da época. Uniam algumas cidades italianas. Agora vamos pensar, gente, comerciante está pensando no quê? Está pensando em religião? Está pensando em itens sagrados, em relíquias sagradas? O que o comerciante pensa? Qual que é a ideia de lucro que eles querem ter? Com mercadorias, com o próprio comércio. Então, olha o que eles fizeram. Gente, se organizaram aqui, a Quarta Cruzada, eles conseguiram a concessão da igreja porque falaram que o interesse era resgatar Jerusalém, mas a primeira coisa que esses comerciantes fazem, eles fazem um acordo com os muçulmanos que dominavam o Mediterrâneo para acontecer a navegação agora comercial. Então eles pagaram altas somas, né, pagaram ali com muitas mercadorias, conseguiram o acesso ao Mediterrâneo.
Então essa é a vantagem de conhecer um pouco melhor a Quarta Cruzada. Segunda coisa que eles fizeram, eles, ao invés de ir para Jerusalém, eles mudaram a rota original e foram para Constantinopla. Inicialmente foram para uma outra cidade chamada Zara. Sabe o que eles fizeram lá? Saquearam duas cidades, Zara e Constantinopla. Essas cidades eram ricas em produção de ouro, de pedras preciosas e também do comércio da seda. Esses comerciantes italianos, eles começaram a saquear a cidade, gente, cidades ricas, né? No Oriente, que era entreposto comerciais, muitos comerciantes vinham para cá, os italianos que estavam munidos para derrotar os muçulmanos em Jerusalém, eles esqueceram isso, foram para Constantinopla e Zara e saquearam essas duas cidades. Mas o mais importante não foi ouro, pedras preciosas e a seda que eles trouxeram. Eles começaram a ver a quantidade de especiarias que existiam nessa cidade. Especiarias são temperos, os mais variados possíveis. Cravo, canela, noz moscada, né? E aí você deve pensar, ué, professor, por que especiarias são tão importantes na história? Por que as especiarias movimentaram o mundo nessa época, que deu origem à própria globalização, que lançaram civilizações como Portugal e Espanha, que, né, descobriram regiões como a América? E esse termo descoberta está errado, né? Mas só para vocês entenderem o contexto, por que as especiarias são importantes? Gente, até essa época, século XII, século XIII, a única coisa para a gente utilizar, para a gente conservar alimentos, são esses temperos, né? Então, a conservação de carnes, por exemplo, né, tinha que acontecer a partir desse tipo de tempero. Então, nessa época, as especiarias eram muito valiosas, inclusive o sal, né, que era um pouco escasso em algumas regiões da Europa. Então, veja, esses comerciantes da Itália, né, Veneza, Gênova, eles fizeram a Quarta Cruzada, saquearam duas cidades, trouxeram grande quantidade de ouro, pedras preciosas, seda, mas principalmente as especiarias. Não é por acaso que as cidades italianas serão as mais ricas da Europa no século XIII e no século XIV. Não é por acaso que nas cidades italianas nós temos aí uma explosão cultural que vai dar origem ao renascimento cultural. Tenho certeza que você já ouviu falar de Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti, Rafael Sanzio, que serão assim incentivados, serão muito bem pagos para produzir a sua obra de arte. O renascimento da cultura, ele vai ter como palco as cidades italianas. E isso, lógico, a gente vai voltar para estudar lá na Idade Moderna, quando eu for falar para vocês sobre o renascimento cultural. Mas entenda, essa Quarta Cruzada já tem todo o sentido para te mostrar a importância de entender o início do capitalismo, entender também transformações profundas na própria cultura. Esse momento, nós estamos falando do comércio em larga escala. Estamos falando de uma mudança na Europa. Não existe mais clero, nobreza e servos. A sociedade está se movimentando. Nós temos a figura dos comerciantes. E lógico, se existe comerciante, existem saqueadores de comerciantes. A sociedade está em muita ebulição, né? Muita coisa está acontecendo. E isso faz com que a igreja comece a observar essas questões e mostrar para os cristãos: não vamos perder força entre nós, vamos combater um inimigo em comum. Quem é o inimigo? É um muçulmano, né? Aquele que dominou Jerusalém, aquele que segue uma outra religião. Então veja, gente, um cenário perfeito de muitas transformações que a Quarta Cruzada vem explicar para a gente. Cidades italianas vão se enriquecer após o saque de Zara e Constantinopla e vão voltar com toda essa mercadoria e principalmente com a grande quantidade de especiarias. E então essas cidades italianas vão começar a fazer o quê? Vão começar a levar o excedente de tudo que eles tomaram nessas viagens e vão começar a migrar para uma região onde aconteciam feiras comerciais, no centro da Europa, mais precisamente na cidade de Champagne, na França, onde acontecia reuniões de vários comerciantes. E lógico que isso mostra para a gente um contexto maior que eu vou explicar para vocês na próxima aula, que será o renascimento do comércio e o renascimento das cidades. Até a próxima.